Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Teve jogo, Chelsea esteve em campo, fez o que todo mundo esperava, venceu, conseguiu uma boa vantagem para o jogo de Genebra, o jogo da próxima semana, nos playoffs da UEFA Conference League. Ponte bem cheia, o Enzo Maresca ousou na escalação, fez o seu experimento e eu acho que vai ser usual nessa Conference League, afinal é o terceiro nível, né, da UEFA. Hoje teve a primeira mão da rodada de playoffs, já a gente fala aqui todos os jogos, mas vamos falar do Chelsea aqui, que venceu o Servette da Suíça por 2-0. Um adversário inferior, um Chelsea totalmente desentrosado, com atletas que inicialmente não estavam na lista relacionada para o jogo, caso do Tosin Adarabioyo, chegou, foi titular junto com o Badiashile ali na zaga. Zaga essa, setor de defesa, num contexto geral, é que o Enzo Maresca vai ter mais dor de cabeça aí. Todo mundo bate no ataque, o Chelsea precisa do atacante, precisa sim, os dois extremos, mas os jogadores de linha da defesa vão precisar ser bem treinados, porque esse novo estilo de jogo do Enzo Maresca, seja com um time ditos jogadores todos titulares ou esses que atuaram contra o Servette da Suíça hoje, mostrou o mesmo nível de futebol, com passes largos, espaçados e com um adversário inferior que em certos momentos deu muito trabalho para o Chelsea, que só deslanchou mesmo no segundo tempo. Eu quero pedir aqui inicialmente aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, são mais de 400 vídeos, muita história do Chelsea já contada lá. E Spotify e Amazon Music. O Chelsea Fan BH está aí espalhado em todas as redes sociais, e texto, vídeo e áudio, o cardápio é vasto. Vamos falar desse jogo, que é os playoffs UEFA Conference League 2024-2025. O Chelsea venceu por 2-0, gol do Nkunku cobrando o pênalti bem no início do segundo tempo, bateu muito bem, canto direito alto do goleiro, bateu forte, firme, sem chance de defesa para um dos destaques do Servette. E 26 minutos depois, o Noni Madueke, né, que eu critico muito, eu brinco que ele é um jogador egoísta, né, que prende muito a bola, ele prefere partir para o confronto do 1 a 1 do que servir melhor o companheiro. E dessa vez a sua estratégia, seu pensamento deu certo, que ele partiu para cima do defensor do Servette, uma jogada desenhada toda pelo lado direito, partiu, tomou a frente e finalizou forte, alto, sem defesa, surpreendendo o goleiro. O Chelsea venceu por 2-0. Foi um jogo que, para quem for olhar pelas estatísticas totais, 14 finalizações do Chelsea e 22 do Servette. Nas finalizações reais, 7 do Chelsea, as certas, né? 7 do Chelsea, 6 do Servette. Essas 6 da equipe suíça aconteceu no final do jogo, ali entre 5 minutos finais regulamentares e os acréscimos, onde o Chelsea praticamente decidiu administrar o jogo, mas mesmo assim cometeu muitos erros de passe, permitindo que o time do Servette acertasse a trave e fizesse o Jorgensen, que foi o goleiro. Boa escolha do treinador Maresca, fazendo essa mudança. Dodi Petrovic está treinando,
o Bettinelli ele não é para jogar mesmo, e o Robert Sanchez ficou no banco. Quem jogou, quem foi o titular contra o Servette foi o dinamarquês Jorgensen. Fez um bom jogo, mas no final teve que trabalhar se transformando no destaque do jogo. Os goleiros foram bastante exigidos. Agora o Enzo Maresca vai ter bastante trabalho esse Stamford Bridge que estava lotado. Essa vitória com uma boa margem, né, 2 gols de diferença, levou a definição para a próxima semana, onde o Chelsea não dá para cravar 100%, mas vamos botar aí 99%, as 2 mãos e 2 pés, protocolar. O time do Servette marcou muito, o Chelsea praticamente atuou em contra-ataque, sofreu bastante no primeiro tempo e teve pressão alta do Chelsea. O que o Servette fez no segundo tempo, no final do jogo, durante toda a segunda etapa o Chelsea fez, mas o Maresca precisa corrigir erros de deixar os jogadores mais juntos. Ele está naquela tática, né, de 2 toques, bolas rápidas e os jogadores sempre abrindo e dando opção. Só que eles estão ficando muito distantes uns dos outros e esses passes, esses 2 toques acabam virando passes longos e por várias vezes foi interceptado pela equipe do Servette, que é muito inferior ao Chelsea. O Servette está na competição que merece, na fase que merece. É o 3º nível da Europa e nos playoffs. O Chelsea está montando seu elenco aí. Essa defesa com os erros de saída de bola. O time do Chelsea marcando a distância foi triste. O Maresca vai ser uma tona durante toda a temporada. E o treinador, é a convicção dele, né? Nós torcedores vamos ter que acostumar com isso. Contra-ataques, bolas roubadas próximas da área adversária. Isso foi o jogo do Chelsea que estava tentando muito. Pedro Neto, titular, novo jogador bastante acionado, finalizando de fora da área, da entrada da área, o goleiro suíço bem colocado. Isso é importante. O Chelsea é um time que, pelo menos nas últimas 2 ou 3 temporadas, tem se viciado sempre em muito toque de bola, entrar na área, construindo jogada e finalizando pouco. Então precisa de alguém que chuta muito de fora da área, e o Conor Gallagher na temporada passada mostrou que isso é possível, e o Enzo Fernandes e o Moisés Caicedo são jogadores que tentam essas finalizações, mas eles não são bons de arremates de longa distância. Mesmo com esse adversário inferior, o Servette, lá de Genebra, os Blues tiveram dificuldades no jogo e não conseguiram resolver no primeiro tempo. Foi um 0-0 com a equipe suíça assim se assanhando mais. Após o segundo gol marcado do Madueke, foi um bonito gol do Madueke, vale a pena quando saírem aí as imagens, os vídeos, né? Vocês vão gostar e vão ver muito o Madueke. Só que dessa vez eu também brinco que o Madueke é um desses atletas dos gols inúteis, né? Os gols que são bons só para ele e não são para o time. Dessa vez o gol dele foi muito importante e pode ter sido aí um gol que garantiu a classificação do Chelsea para a fase dos playoffs. Dos playoffs não, para a fase dos grupos mesmo, que começa a partir de outubro, né? Madueke marcou, Nkunku, titular, acabou sendo substituído no segundo tempo. O Chelsea errando muitos passes e nos minutos finais do jogo só deu o Servette, só deu a equipe suíça, assustando o torcedor. Não parece, isso foi só estratégia. O Chelsea estava com uma boa vantagem, estava segurando, estava com o apoio do torcedor em Stamford Bridge, muito bom, mas é arriscado. Para que se expor daquela maneira? Bolas atravessadas, os zagueiros centrais mal posicionados, a bola passando. E o Chelsea deu muita sorte que a finalização dos atacantes do Servette foram ruins. Teve uma bola na trave que foi impressionante, seria o 2-1 e poderia complicar muito. Pressão alta, né? Marcação bem adiantada do Servette, forçando esses erros
da defesa do Chelsea. Olha, Chelsea trocando esses passes ali, deixando o torcedor realmente preocupado e com pressão alta, sim. Chelsea administrou, venceu o jogo por 2-0 e o Orgulho de Londres com 99% praticamente classificado para a fase de liga, né, dos grupos da UEFA Conference League, que vai se assegurar na próxima semana, porque o nível do Servette é muito inferior. Eles não foram, não se equipararam, né, não fizeram frente ao Sporting Braga, né, empataram fora de casa naquela mesma estratégia de defesa bem forte, mas erraram muito na finalização em casa, vacilaram e no segundo tempo é que perderam o playoff e poderiam estar eles no lugar do Sporting Braga hoje, jogando com o Rapid de Viena e a gente enfrentando os portugueses. Mas a equipe suíça é bem fraca e o Chelsea abriu um placar, né, uma boa vantagem de 2-0. O Chelsea ainda, é duro falar isso, torcedor, mas o Chelsea ainda não tem um time nesse início de temporada. Pegou um time que é abaixo do seu nível, teve dificuldades, mas venceu por 2-0. Se apresentou melhor na segunda etapa e o Maresca, Enzo Maresca, treinador italiano, vai ter trabalho para repetir o sucesso de seus compatriotas quando treinaram os Blues. O Maresca vai ter muito trabalho e o torcedor do Chelsea, nós torcedores, vamos precisar de muita paciência durante a temporada, em tudo que o Chelsea vai disputar, para de ver quanto tempo esse time vai precisar para se entrosar, evoluir e voltar para o seu lugar. Eu espero que vai demorar e vamos precisar dessa escalação aí. O torcedor vai ter muita paciência. Destaque no final do jogo, Philip Jorgensen, goleiro do Chelsea, porque nessa brincadeira de administrar, o Servette foi para cima, como aconteceu no jogo da semana passada na casa deles contra o Sporting Braga, quando eles estavam também perdendo por 2-0 e já nos minutos finais, praticamente acréscimo, partiram para cima, para que tempo suficiente naquela partida lá, que foram só 4 minutos de acréscimos. O Enzo Maresca botou em campo uma equipe mista e o Chelsea venceu por 2-0. Olha só as escalações do Chelsea. O Chelsea entrou em campo com Jorgensen, Gusto, vou puxar aqui a escalação correta, né? Jorgensen, Dizazi, Tozina da Rabiot e o Badiashile. 3 zagueiros. Renato Veiga, importante esse jogador português, ele vai ser ali a sombra do Marco Cucurella, que é o titular desse time. Então é o cara que vai ser usado ali na lateral esquerda muito e também é um cara que vai ser deslocado ali para o meio. Então, por isso, a escolha do Enzo Maresca de permanecer com o português, que jogava no futebol suíço, né, no Basel, nessa temporada. Moisés Caicedo foi o capitão. Dewsbury Hall se movimentou bem, ainda está tímido, precisa se entrosar, eu quero ver ele mais com o Cole Palmer. Christopher Nkunku, autor do gol. Pedro Neto vai ser titular desse time em breve. O Mikhailo Mudryk, não gostei mais uma vez do ucraniano, principalmente no segundo tempo, onde o Chelsea melhorou, mas o Mudryk mostra ainda um futebol bem abaixo, acabou deixando o jogo. E o Mark Guiu foi o centroavante opção, rodou bastante aqui o elenco. No banco tinha o Robert Sansilber e o Bettinelli, goleiros. Levikov, o Malo Augusto, que entrou no jogo. Romeu Lavia, que também entrou no jogo. Enzo Fernandes, o Madué, que entrou, fez gol. O Cole Palmer entrou. E ainda o Cucurella e o Nico Jackson. O Nico Jackson vai precisar se provar muito neste time do Chelsea. Ainda é o titular. O torcedor pega muito no pé dele. Teve uma rodada inteira dos playoffs da UEFA Conference League 2024-2025 hoje.
E as partidas, além de Chelsea 2, Servette 0, foram as seguintes, com jogos de volta a partir da quarta-feira, dia 28. Então, vou passar aqui os resultados do Noah da Armênia 3, Ruzumberok da Bósnia 0, Vitória de Setúbal 3, Zrinjski Mostar 0, Pionic 1, Sede 0, Boleslav 2, Paxi 2, Legia Varsóvia 2, Drita 1, olha aí, Legia Varsóvia, Panevezes 0, The New Saints do País de Gales, que eu e o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin comentamos no nosso pré-jogo sobre o New Saints do País de Gales, e os caras abriram uma boa vantagem, vamos dizer que já se classificaram, né? O Omônia de, olha aí, se não me engano é de Andorra, se não falha a memória, 6-0 no Zira. O Brann da Noruega, time que revelou Tori André Flo, zagueiro histórico, atacante histórico do Chelsea nos anos 90, 2, Astana 0. Haken da Suécia 1, Heidenheim da Alemanha 2, Heidenheim é um emergente. O Copenhagen, como era previsto por mim e pelo vovô blogueiro, Copenhagen 2, Kilmarnock da Escócia 0. O Djurgården da Suécia venceu o Maribor por 1-0. O Cluj da Romênia também venceu o Pafos do Chipre por 1-0. O Rijeka da Croácia empatou com o Ljubljana por 1-0. Fiorentina 3 e Puskás Academia 3. Olha aí a Fiorentina, atual vice-campeã. Kriba 0, o Real Betis 2. Era o favoritismo, o Real Betis. Vikingur 5, Santa Coloma 0. Partizan Belgrado perdeu em casa para o Ghent da Bélgica. Wisla Cracóvia, adeus UEFA Conference League para os poloneses. Wisla Cracóvia 1, Cercle Brugge da Bélgica 6. O Kiel empatou com o Helsinki por 2-2. O St. Patrick's da Irlanda empatou em 0-0 com o Istanbul Basaksehir. O Lan da França venceu o Panathinaikos da Grécia por 2-1. O Sangalan empatou com o Trabzonspor da Turquia em 0-0. Chelsea 2, Servette da Suíça 0. E o Lincoln Red 2, Larne 1. Jogos de volta: Istanbul Basaksehir e St. Patrick's na quarta-feira, 28 de agosto. Ghent e Partizan também na quarta-feira. Na quinta-feira, Astana e Brann, Zira e Omônia e os outros demais jogos, incluindo o jogo do Chelsea. Chelsea vai jogar na quinta-feira, dia 29, em Genebra, contra o Servette, e tem a vantagem por 2-0. Às 13 horas e às 15 horas e 30 minutos de Brasília, 19h30 no horário do Reino Unido. Esse jogo não teve transmissão para o Brasil. Os torcedores ficaram loucos aí nas redes sociais procurando canais de transmissão, mas o Chelsea disponibilizou essa transmissão, e a próxima também estará disponível no aplicativo The Fifth Stand e no site oficial chelseafc.com por 5 libras. Quem comprou esse pacote pagando 5 libras teria direito a assistir o jogo desse dia 22, em que o Chelsea venceu por 2-0, e também está garantindo o jogo da volta na semana que vem. Como não teve transmissão para o Brasil, o Chelsea, classificando, avançando para a fase dos grupos, terá 6 jogos garantidos, e aí todos os detentores de direito do Brasil, claro, vão, sim, dependendo dos adversários também, vão transmitir o Chelsea Football Club. Então, bom resultado, não foi um bom jogo. Teve uma melhor exibição para o Chelsea em grande parte do segundo tempo, mas desnecessária chamar o Servette, que é um time bem fraco, um time inferior, no final do jogo. E
fazendo com que o goleiro Filip Jorgensen, recém-contratado dinamarquês, que deu uma falhada na saída com os pés lá e comprometeu uma jogada nesse período do campo aqui também, né? Dá um puxão de orelha no Filip Jorgensen, que com o Dodi Petrovic isso não acontece. Dodi Petrovic, sem dúvida, é o melhor goleiro do Chelsea no momento. Mas o Jorgensen, né, é melhor que o Robert Sanchez. Chelsea 2. Servette da Suíça 0. Playoffs, primeiro jogo, UEFA Conference League 2024-2025. Vantagem de 2 gols na próxima semana. Confirmar a classificação em Genebra. Sigam as redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Spotify e Amazon Music. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Olha aqui, ó. Bonita, bandeira azul. Lá no alto, sempre lá no alto. Valeu, povo blue. Até a próxima.